É preciso dar um jeito nessa dobradiça. Um pouco de óleo acaba com esse barulho chato. Esse range é por causa do atrito entre as partes da dobradiça. Mas depois que eu der uma boa lubrificada nela, ela não vai soltar nem. Lá em casa, minha mãe acabava com a gemedeira da porta do armário, colocando uma gotinha de óleo de cozinha na dobradiça. E olha que era um santo remédio para acabar com esse barulho. Escuta agora. Foi tiro e queda, hein? Acabou com o barulho mesmo. Acabou com o barulho porque diminuiu o atrito entre as superfícies. O óleo criou uma película fina, evitando a fricção demasiada entre as partes da dobradiça. Nessa teleaula você vai aprender um monte de coisas sobre o atrito. Você vai ver que o atrito é resultado do contato entre duas superfícies em movimento. Vai descobrir que os lubrificantes têm a função de reduzir o atrito e que eles têm essa capacidade por causa das suas qualidades e características. E que além dos lubrificantes existem os fluidos de corte. Está começando mais uma jornada do nosso telecurso. Agora preste atenção, porque depois não adianta coçar a cabeça. O atrito do dedo com o couro cabeludo só vai esquentar a cabeça. Neuza, dessa vez não tem jeito, viu? Fundiu o motor do teu carro. Bem que você me avisou para verificar o nível do óleo, Edgar, mas eu sou tão distraída. Quando falta óleo no motor, o atrito entre as peças aumenta e ele esquenta. Chega ao ponto que esquenta tanto que funde o motor. Você não verificou o nível do óleo, agora vai ter que trocar o motor. Ai, que prejuízo. Pelo menos é um bom começo pra gente estudar o atrito em ação. Motor fundido, as dobradiças rangendo, o calor gerado quando a gente esfrega uma mão na outra, tudo isso tem a ver com atrito. Mas afinal de contas, o que é o atrito? Vamos conversar agora com o Sérgio, que é professor de mecânica. Sérgio, por favor, explica pra gente o que é o atrito. Pois não. É o seguinte, atrito é o movimento de duas superfícies atritando uma com a outra. Então, se eu passar a mão, por exemplo, e esfregar uma sobre a outra, eu vou provocar um atrito em função da resistência encontrada por elas ao fazer esse esfregamento. Certo? Muito obrigada. Mas o atrito também pode ocorrer em superfícies lisas e polidas. Quer ver só? Oi, por favor, você pode esfregar esses dois blocos de metal um no outro? Claro. Vamos ver o que acontece. E aí, está ficando quente? Está quente. Viu só? E olha só que interessante. Mesmo se a gente colocar a mão aqui nesses blocos de metal, a gente não sente nada e também não vê nenhuma irregularidade na superfície. As saliências e reentrâncias são muito pequenas, mas mesmo assim dificultam o deslizamento das superfícies, provocando atrito e gerando calor. A gente aprende, lidando com os materiais, que é impossível obter superfícies sem irregularidades e que podemos diminuir, mas não eliminar o atrito. Existem vários tipos de atrito entre os elementos em movimento na natureza. É bom você ficar por dentro deste assunto. O atrito não acontece apenas entre os sólidos. O contato em movimento entre um sólido e um líquido também causa atrito. O mesmo acontece entre um líquido e um elemento gasoso. É só observar o fenômeno que acontece ao redor das grandes quedas d'água. Outro espetáculo proporcionado pelo atrito entre um sólido e um elemento gasoso é a entrada das naves espaciais na atmosfera. O contato em movimento deixa as naves incandescentes. Por isso, elas precisam ser construídas com material resistente às altas temperaturas. Para você que está estudando mecânica, o que mais interessa é o atrito entre as superfícies sólidas, que acontece o tempo todo quando as máquinas ferramentas estão em funcionamento. Oi, por favor, o que é que você está fazendo? Estou torneando uma peça. Estou fresando essa peça. Eu estou furando essa peça. Em todas estas operações, o atrito provoca aumento de temperatura, desgaste da superfície, liberação de partículas, predisposição à corrosão e microsoldagem a frio. A
A força do atrito está sempre presente na indústria, principalmente na usinagem. Se a gente parar para pensar e olhar à volta, vai perceber que o atrito está presente em quase todos os momentos da nossa vida. Sem o atrito entre os pés e o chão, a gente não poderia andar. Nem os veículos se moveriam, pois as rodas girariam em falso, sem sair do lugar. Os freios também não funcionariam. Sem o atrito, nem as tarefas mais simples seriam realizadas. Não daria para comer, nem para escrever. Eu tenho certeza que você já levou um susto com a falta de atrito. Vamos fazer uma pesquisa de opinião. Oi, por favor, já teve algum problema com a falta de atrito? Não. Já? Quer dizer que você nunca levou um susto com escorregão? Não. Já. Com o quê? Com banana, casca de banana no chão. Tava chovendo. Foi de patins. Eu ia andando, escorreguei e caiu. Escorregou com o quê? Com a banana. Estava lavando o quintal e escorreguei no sabão. Obrigada. Isso aconteceu porque o sabão diminuiu o atrito dos pés da nossa amiga com o chão. Aí ela catapimba-pumba, levou um maior escorregão. É mais ou menos isso que acontece com os lubrificantes. O óleo e a graxa reduzem o atrito entre as superfícies. Sobrou óleo, catapim-papumba. Faltou óleo, fundiu o motor do carro da Neuzinha. Você entendeu o que aconteceu agora, neguinha? Quer dizer então que por causa da falta de óleo, o atrito gerou calor, os eixos se dilataram e o motor do meu carro fundiu. Essa lição vai custar caro pro meu bolso, viu, Edgar? Tá aí um erro que a gente não pode cometer no nosso kart. Agora que a gente já aprendeu sobre atrito, chegou o momento de falar sobre os lubrificantes e suas características. E a gente já viu que é possível diminuir o atrito com o uso dos lubrificantes, né? Essas substâncias que são colocadas entre duas superfícies para diminuir a resistência entre o movimento. Só que essas substâncias precisam ter algumas qualidades. Eu acho que a gente devia estudar mais sobre essas substâncias e descobrir qual é o melhor lubrificante para a gente usar no nosso kart, viu? Bom, a gente pode pesquisar então. A gente pode começar a nossa pesquisa enumerando as qualidades que um lubrificante tem que ter. O que você acha? Você vai falando e eu vou anotando. Certo, então anota aí. A primeira qualidade é manter as superfícies separadas durante o movimento. A segunda é manter a estabilidade com as mudanças de temperatura. Como a gente viu, o movimento provoca o atrito e o atrito provoca calor. A terceira qualidade é não ser corrosivo, ou seja, ele não pode atacar as superfícies metálicas. E a última qualidade é manter sempre limpas as superfícies lubrificadas. E quais são as substâncias que cumprem essas 4 exigências? Quem é que passa nesse vestibular para lubrificante? Existem 3 tipos de lubrificantes. Os óleos são lubrificantes líquidos, as graxas são lubrificantes pastosos. E tem também os lubrificantes sólidos, como a cera de abelha, a parafina e a grafita. Os lubrificantes têm várias características que você vai descobrir pesquisando. Agora eu vou falar da característica mais importante, que é a viscosidade. E o que é viscosidade? Viscosidade é resistência ao escoamento. A graxa tem viscosidade elevada porque não escorre. É importante que os lubrificantes tenham viscosidade elevada, porque o atrito provoca calor e os lubrificantes aquecidos ficam mais finos. Aí a viscosidade vai diminuindo. Vamos conversar agora com o professor Polarini. Professor, por favor, me diga mais uma característica da viscosidade. A viscosidade dos óleos lubrificantes variam de acordo com a temperatura. Eles estão divididos em 3 grupos conforme seu índice de viscosidade. Quais são esses grupos? Alto, médio e baixo índice de viscosidade. Muito obrigada. A nossa aula está esquentando. Agora nós já sabemos tudo sobre lubrificantes, suas qualidades e sua principal característica, que é a viscosidade. Só falta agora acertar uma diferença. Óleo e graxa. Qual a diferença? Sabe que é uma boa pergunta, Tito? Como é que a gente vai saber quando é hora de usar graxa e quando deve lubrificar com óleo? Aliás, qual é a diferença que há entre óleo e graxa? Bom, uma diferença que existe entre os dois é que o óleo é um lubrificante líquido. Já a graxa, ela é um lubrificante pastoso. Bom, mas isso tá na cara, né? Quer dizer, tá na mão, né? Já é um começo. A gente já sabe que um é líquido, outro é pastoso, mas há a diferença de composição e aplicação. Como é que é? Eu explico.
Os óleos podem ser minerais, ou seja, derivados de petróleo, ou não minerais, que são os óleos graxos, compostos e sintéticos. As graxas são formadas pela mistura de um óleo mineral ou sintético com um espessante. O espessante é um agente engrossador. Sabe tudo esse homem. Não é à toa que é meu mestre. Agora me diga, qual a diferença de aplicação entre o óleo e a graxa? As graxas são usadas em sistemas mecânicos que não permitem uma lubrificação satisfatória por causa dos elementos de vedação. Ou então, quando esse sistema mecânico não trabalha com temperaturas excessivas. Já a lubrificação com óleo é apropriada para sistemas onde a temperatura de trabalho é alta. Se quiser enriquecer ainda mais essas informações, você pode dar uma olhada no seu livro de estudos. Nele você vai saber quais as vantagens desses lubrificantes e ainda vai poder consultar uma tabela de aditivos para graxas e óleos. Vai saber também como cada aditivo pode ajudar o seu lubrificante a realizar a tarefa de diminuir o atrito. Bom, mas isso você vai fazer mais tarde, porque a nossa tarefa agora é saber o que é fluido de corte. A evolução na tecnologia dos materiais fez com que surgissem ferramentas mais duras. E com isso, as velocidades de corte ficaram cada vez maiores. Como nós vimos nesta teleaula, quando a velocidade aumenta, provoca mais atrito entre as superfícies e aumenta também a temperatura. É aí que entra o fluido de corte. O fluido de corte refrigera a ferramenta e o material, diminuindo o atrito e o calor na operação de usinagem. Nossa teleaula está terminando, mas você ainda tem muito o que pesquisar. Dê uma olhada no seu livro de estudos e você vai ver que não existe fluido universal. E verá também, estudando a tabela, que é fácil relacionar o tipo de fluido de corte com o material que será usinado. A teleaula sobre lubrificação termina aqui, mas você ainda vai ouvir falar muito sobre isso no Telecurso 2000 Profissionalizante, quando nós vamos falar sobre manutenção e sobre os processos de fabricação mecânica. Por enquanto, fique com a revisão desta teleaula. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que atrito é resultado do contato entre duas superfícies em movimento. E viu também que mesmo em superfícies aparentemente lisas e polidas, existem irregularidades, reentrâncias e saliências que dificultam o contato em movimento, provocando o atrito. Aprendeu a função dos lubrificantes, suas qualidades e sua característica principal, a viscosidade. Ficou sabendo que para conseguir uma lubrificação satisfatória, tem o lubrificante mais adequado para cada situação. Que delícia! Rapaz, a medicina tinha que inventar um lubrificante para a coluna de quem está ficando velho. Um óleo igual aquele que a gente usou lá na dobradiça. Que isso, mestre Silvio. Você tem ainda muita lenha para queimar. Tá convidado para jogar no meu time no campeonato interno da fábrica. Você passa uma pomada nessa perna que com o atrito os músculos vão ficar aquecidos e você vai poder correr feito um menino. Eu vou fazer ginástica. E você também tem os exercícios da teleaula no seu caderno de estudos. Lembre-se, todos temos que praticar. Até. Até.